Segunda Reis 5, verso 1, diz a palavra do Senhor. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Estaíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este me envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse: vai em paz. Querido Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e cremos que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas nessa noite, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração e que a tua palavra possa adentrar, Senhor, encontrar guarida em nossos corações, Pai, possa encontrar uma terra fértil, Senhor, pois eu creio que nessa noite, ó Pai, o Senhor estará curando corações aqui nessa noite, que o Senhor sabe que estão feridos, estão machucados, Senhor amado. Eu creio que nessa noite o Senhor preparou essa noite, ó Deus, para operar um milagre. Talvez não vai ser externo, mas interno em vidas aqui nessa noite, Pai, pois assim eu creio na tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto ele é bastante conhecido. Fala deste homem chamado Naamã. Esse texto ele se passa cerca de 850 anos antes de Cristo, essa passagem. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um dos exércitos mais poderosos daquela época. E ele era um comandante. Era um homem respeitado, era um homem conhecido, era um homem honrado pelo seu senhor.
Porém, como a Bíblia diz, ele era leproso. Ele tinha uma doença. Ele tinha algo que o incomodava, algo que o entristecia. E quando eu meditava, irmãos, nesse texto, eu já preguei esse texto uma vez, mas o Senhor me levou por um caminho totalmente diferente. Porque quando nós falamos de lepra, nós falamos do pecado. Mas quando eu meditava nesse texto, o Senhor falou claramente comigo através do Espírito Santo, dizendo que há muitas pessoas, como Naamã, não como pecado, mas com feridas, feridas na alma. Pessoas que, diante muitas vezes da sociedade, da família, dos amigos, estão rindo, estão felizes, são honradas, são bem vistas, são faladas, mas quando chegam dentro das suas casas, só elas sabem a dor, a tristeza que passam muitas vezes lá dentro, de decepção, de angústias, de lutas, de lágrimas que ninguém vê. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele vê, que Ele se importa, que nada tem passado despercebido diante dos seus olhos. Assim como esse homem, irmãos, eu vejo essa palavra talvez mais atual do que aquele próprio tempo. Porque ele era um homem honrado por aqueles que o serviam. Ele era um homem conhecido, um homem exaltado. Todo mundo o reverenciava pelas suas conquistas. E é isso que nós vemos nessa geração. Uma geração que vive de status. Daquilo que posta é aplaudido, daquilo que fala muitas vezes é aplaudido, mas na verdade no seu particular, no seu íntimo, há feridas, há tristezas, há decepções, que foram causadas pela caminhada como este homem. Quando ele chegava em casa e tirava sua armadura, ele era apenas um homem leproso, um homem com o corpo cheio de feridas. Mas quando ele estava lá fora, ninguém via. E quantas pessoas vivem assim? Lá no trabalho, ninguém sabe o que você enfrenta, o que você passa, as suas tristezas, os seus dilemas, as suas lutas, as suas preocupações, porque diante das pessoas, nós, na maioria das vezes, colocamos uma armadura. Nós mostramos que somos fortes, capazes, que nada nos derruba. Mas, na verdade, o Senhor conhece o nosso coração como ninguém. Ele sabe das tristezas, Ele sabe das angústias, Ele sabe das dificuldades. Por fora esse homem era bem vestido, era aplaudido. Mas dentro da sua casa, quando ele se olhava no espelho, ele via suas feridas que não saravam, que não tinha remédio. E quantas pessoas vivem assim, com a alma ferida, se mostra forte diante das pessoas. Se mostra forte, que é capaz, que não desanima, que vai lutar, que não vai desistir. Mas no particular, lá no íntimo, está quase desistindo. Lá no particular, talvez muitas vezes sozinho, chora, se lamenta diante de Deus. Mas a palavra diz no Salmo, eu acho que é 53 ou 58, diz que o Senhor recolhe as nossas lágrimas numa taça e Ele as escreve no seu livro. Eu entendo, irmãos, que cada lágrima para Deus, como tem um hino que a pastora canta, cada lágrima é uma frase. Porque a lágrima, irmãos, ela nada mais é do que o grito da nossa alma. É a nossa alma gritando, gemendo, por um socorro, por um alívio. E a gente sabe que quando a gente chora, traz alívio. Traz um alívio momentâneo. A lágrima nada mais é do que um grito da nossa alma ferida, cansada, angustiada, entristecida. É uma forma de trazer um alívio momentâneo. A Bíblia não diz, mas podemos imaginar talvez quantas vezes esse homem chorou por aquela situação. Quantas vezes ele se olhou e desanimou olhando aquela situação que não mudava, não tinha como mudar. E quantas pessoas nos dias de hoje vivem assim. Lá fora, muitas vezes, é um casamento perfeito, mas dentro de casa não é. Lá fora tem uma vida perfeita, mas dentro de casa não tem. Lá fora trata com educação, mas dentro de casa não.
Lá fora aconselha os outros daquilo que não vive muitas vezes dentro de casa e por isso vive frustrado. Porque lá fora, diante das pessoas, nós não revelamos verdadeiramente quem muitas vezes nós somos. Porque fora nós colocamos a nossa armadura, como ele, quando ele saía, ele se vestia com toda aquela armadura e ninguém via, ninguém sabia que ele era leproso. Tem situações, dilemas, dores que nós levamos e vivemos que ninguém sabe. Porque nós, com sabedoria também, não devemos contar para qualquer um da nossa vida, das nossas dificuldades, das nossas feridas. Mas sabe qual que é o maior problema, irmãos? Que muitas vezes nós vivemos assim até diante de Deus. Nós não chegamos diante dele contando realmente o que estamos sentindo, o que estamos enfrentando. Nós não falamos para ele que nós estamos desanimados. Nós não falamos para ele que nós estamos decepcionados, que nós estamos tristes, angustiados, que a nossa vontade é de largar tudo, que é de desistir. Nós não falamos para ele porque nós colocamos uma armadura. Não, eu sou forte, eu tenho que mostrar que eu estou bem, eu tenho que mostrar que o meu casamento está bem, que a minha família está bem, que está tudo bem, e não está. Muitas vezes não está. E diante de Deus que nós deveríamos nos abrir, nós não fizemos. E assim esse homem ia vivendo, conquistando lá fora, porém incompleto dentro de casa. E quando eu falo dentro de casa, eu não estou falando apenas da casa física, mas do nosso coração. Quantas vezes nós estamos conquistando aqui fora, mas o nosso coração continua angustiado. Quantas vezes nós estamos conquistando fora e perdendo a nossa paz dentro do nosso coração. Quantas vezes nós estamos fazendo aquilo que até queremos, mas não estamos conquistando a paz que nós desejamos. Assim vivia esse homem. Mas, irmãos, entenda que só quem os conhece verdadeiramente sabe a peça que falta quando nós estamos quebrados. Só Jesus. Quando nós estamos quebrados, moídos, entristecidos, decepcionados, só Jesus sabe que pode trazer cura para a nossa alma. Só Jesus. Muitas pessoas vivem talvez como esse homem, provavelmente com a sua posição, com o seu dinheiro. Ele deve ter tentado de várias formas encontrar cura para a sua vida, mas não conseguia. Você já deve ter ouvido aquela história do homem que seu carro estragou na beira da estrada e ali havia algumas pessoas e não conseguiam arrumar e de repente parou o carro, desceu um homem de terno e gravata, foi até naquele carro e pediu licença, dizendo: eu posso dar uma olhada? O dono do carro disse: sim, pode. Ele pegou, colocou a mão, engatou um fio que estava solto, o homem bateu e o carro pegou. E o homem disse: mas como que o senhor sabia? Quem é o senhor? Ele disse: o meu nome é Henry Ford. Fui eu quem construí esse carro. Irmãos, entenda, quem nos construiu foi Deus, Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que vai fazer a nossa vida voltar a caminhar. Ele sabe o que vai trazer cura para a nossa alma. Ele sabe qual é o remédio que vai restaurar as feridas da nossa alma. Nós precisamos deixar Jesus tocar. Nós precisamos deixar Jesus entrar verdadeiramente na nossa vida. Ele sabe aonde está o erro, Ele sabe aonde está a falha, Ele sabe aonde está a dor e o que está atrapalhando a sua vida, seja em qual área que for, Ele sabe. Mas nós precisamos da liberdade, dizer: Jesus, entra no meu coração, na minha casa, no meu casamento, não importa onde, entra e traz a restauração, porque foi o Senhor quem edificou. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa agir na nossa vida, trazendo restauração, trazendo cura. Este homem, ele estava leproso não porque havia escolhido, a Bíblia não diz o que ele passou, mas a Bíblia mostra o caminho que ele seguiu para alcançar a cura. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos perder menos tempo se perguntando por quê, e mais tempo orando e dizendo: Senhor, me dá uma direção, me mostra o caminho. Como eu devo fazer, o que eu devo fazer para que essa situação mude.
Não adianta perder muito tempo se perguntando por que que eu estou passando por isso, por que que eu estou enfrentando isso, mas por que Jesus me ajuda, me mostra o caminho para sair dessa situação. Naamã não poderia arrancar sua lepra sozinha, assim como tem situações na nossa vida que nós não vamos resolver sozinhos. Nós precisamos de uma cura que vem de Deus. Só o autor das nossas vidas, ele sabe como curar, ele sabe como resolver. No versículo 2, o texto diz: E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. O texto fala dessa menina que foi levada como escrava, mas que traz uma palavra de esperança para esse homem. E essa menina, ela nos traz algumas lições muito importantes, porque ela tinha todos os motivos para desejar a morte desse homem. Ela tinha todos os motivos para dizer: você, talvez como nós diríamos, está pagando pelo que me fez. Essa lepra você merece, porque você me tirou da minha terra, da minha família, me trouxe como escravo. É a mão de Deus pesando sobre a vida dele. Mas ela não entendeu dessa forma. Ela entendeu que Deus tinha um propósito em toda aquela situação. E esse entendimento nós precisamos ter. Há um propósito de Deus, até mesmo nas nossas falhas, até mesmo nos nossos erros. Deus pode transformar esse erro em um aprendizado, em um testemunho, em um propósito para a nossa vida e para a vida daqueles que nos rodeiam. A pergunta é: o que nós fizemos diante das pessoas que nos prejudicam? O nosso maior exemplo, quem é? Jesus. O texto que nós lemos na ceia, o que ele diz? E tendo Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos. Olha o exemplo de Jesus. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele repartiu, ele deu aos discípulos. E qual é a nossa atitude diante das traições? Qual tem sido a nossa atitude diante das decepções? Diante das portas que se fecham? Diante dos nãos de Deus, diante dos tropeços, diante das dificuldades? Jesus, mesmo sendo traído, ele sabia que haviam pessoas ali que dependiam dele. E ele decide mesmo assim dar graças a Deus e alimentar aqueles que ali estavam, ensinando e cuidando da vida deles. Qual é a nossa atitude? É uma atitude egoísta ou é uma atitude como a de Cristo? De ainda assim se preocupar em fazer aquilo que é o certo. Essa menina saiu de Israel, mas Deus não saiu dela. Ela levou Deus junto com ela. Ela foi para aquele lugar não para ser transformada por aquele lugar, mas para transformar o lugar onde ela estava. Por isso, eu quero crer que quando ele voltou curado, ele a libertou e mandou para a sua casa. Como gratidão, porque no final nós vemos que ele não apenas foi curado fisicamente, mas ele foi transformado. Mas essa atitude ela teve por quê? Porque ela não se revoltou com Deus, com aquilo que ela estava vivendo. E hoje, irmãos, até comentei ontem no grupo de jovens. Hoje nós vivemos um tempo que a Bíblia fala, um tempo de apostasia. E eu ainda explicava para eles ontem que a apostasia não é abandono da igreja, é abandono da fé. E quantas pessoas abandonaram a fé mesmo estando na igreja? Quantas pessoas já abandonaram a Cristo mesmo estando na igreja? As pessoas dizem, as pessoas estão saindo da igreja, apostasia. Não, apostasia é abandonar a fé, não é abandonar a igreja. Porque quando eu abandono a Cristo, quando eu paro de orar, quando eu paro de jejuar, quando eu paro de ler a Bíblia, quando eu paro de adorar a Deus, ainda que seja no chuveiro, eu estou apostatando da minha fé. Eu estou abandonando a Cristo. Essa menina, ela estava longe da sua casa, da sua terra, do templo de adoração, mas ela não estava longe de Deus. Apostatar da fé, irmãos, é nós virmos aqui no domingo, adorarmos a Deus, mas o resto da semana está longe de Deus.
Isso é alguém que já apostatou da fé, porque o culto virou apenas uma religiosidade, um costume, que só consegue adorar a Deus enquanto está aqui dentro, só consegue louvar a Deus enquanto está aqui dentro, só consegue fazer uma oração quando é feita aqui dentro, mas quando está em casa, está longe de Deus. Essa menina nos dá um exemplo, ela estava longe de casa, mas próxima de Deus. E é isso que nós precisamos viver na nossa vida. Estar muitas vezes longe da igreja, longe do pastor, longe da esposa, longe do marido, longe dos pais, mas perto de Jesus. Perto dele. Porque é ele quem nos transforma. E é isso que essa menina nos dá, esse exemplo. Naamã, o texto continua dizendo que ele ouviu esse conselho. Ele foi em busca, mas primeiro ele foi no lugar errado. A Bíblia diz que ele foi até o rei de Israel. Mas não era o rei que podia curar. Era Deus através do profeta. A menina foi muito bem clara, se ele for ao profeta, mas ele foi ao rei. Quantas pessoas têm buscado cura em lugares que não podem curar a sua alma? É só Jesus. É Ele quem pode restaurar, é Ele quem pode curar as feridas que estão lá dentro. Não espere encontrar em pessoas aquilo que só Jesus pode te oferecer. Esse é o erro de muitas pessoas. Elas colocam expectativas em pessoas, achando que aquelas pessoas vão suprir a sua carência, a sua necessidade, a sua falta, o seu vazio. Pessoas são uma bênção de Deus. Amigos são uma bênção de Deus. Amigos de verdade são uma bênção de Deus. Mas eles chegará a determinados momentos que eles não vão poder suprir a falta, a necessidade, o vazio que só Jesus pode preencher. E tem pessoas que ainda não receberam aquilo que estão buscando, porque estão esperando em pessoas. Vá naquele que resolve, que é o Senhor. Vá aos pés da cruz. Clame a Ele, busque a Ele, porque é Ele quem vai trazer cura para a sua alma. Versículo de número 8. O texto diz: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa vir a mim, que saberá que há profeta em Israel. O profeta Eliseu, ele manda chamar Naamã. Ele está dizendo para Naamã: Naamã, você quer provar o poder de Deus? Vá no lugar certo. Você quer provar o poder de Deus? Vá na presença de Deus, aonde Deus está. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Jesus que nós encontramos alívio para a nossa alma. Mas muitas vezes nós buscamos alívio tentando resolver do nosso jeito. Muitas vezes nós buscamos alívio procurando conselhos em quem não tem conselhos para dar. Procurando conselhos em quem não tem um exemplo de vida para dar. Procurando direção em pessoas que talvez estão vivendo situações piores do que a nossa. E nós achamos que vamos encontrar cura, não vamos. A cura se chama Jesus Cristo, foi Ele quem morreu naquela cruz, foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem te alcançou, foi Ele quem te resgatou, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem permitiu que você vivesse, é Ele quem tem cura e restauração para a sua vida e para a sua alma. É Ele quem vai resolver o teu problema. É Ele quem vai curar a tua alma. Não espere que a sua esposa, que o seu esposo, que os seus amigos vão fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Só Jesus. Mas assim como Naamã teve que sair da sua casa, da sua terra, em busca da cura, Jesus foi muito claro: vinde a mim. Nós precisamos ir a Ele em busca da cura, em busca da restauração, em busca da transformação. Naamã foi até Eliseu. No versículo 10, Eliseu manda eles descer ao Jordão e mergulhar 7 vezes para que a sua carne seja restaurada. A Bíblia diz que Naamã chegou cheio de ouro, cheio de prata, com vestes, para alcançar o milagre. Mas entenda
que o milagre não vem por aquilo que nós oferecemos, o milagre vem pela nossa obediência. Não adianta eu querer trazer ouro, prata, dinheiro para aquele que é dono do museu do ouro, toda a prata, achando que eu vou comprar a Deus com a minha oferta, com o meu dízimo. A palavra, o Senhor já disse, é melhor obedecer do que sacrificar. É a obediência que Ele espera de nós. A obediência é fazer aquilo que eu não gosto, mas eu faço porque eu obedeço. Nem sempre é bom, nem sempre é maravilhoso fazer aquilo que Deus nos pede. Mas é necessário. É necessário obedecer. Se Ele não obedecesse, Ele não seria curado. E isso continua se repetindo até os dias de hoje. Se não houver obediência, não haverá cura. Não haverá milagre. Não basta ouvir a palavra de Deus. É preciso vivê-lo. Não basta ouvir, mas eu recebi uma direção de Deus, eu estou orando para Deus falar comigo de novo. Deus não vai falar de novo enquanto você não obedecer a primeira instrução. Enquanto na obediência, na primeira instrução, Deus não falará de novo, Ele já falou. Quando nós obedecemos o que Ele disse, então Ele fala de novo. Dá uma outra direção, e nós vamos obedecendo, e Ele vai nos guiando. Mas enquanto nós não fizermos o que Ele nos pediu, Ele não vai continuar falando, insistindo. Esse homem estava acostumado às coisas acontecerem do jeito dele. Como ele diz, eu achava que o profeta ia sair, ia colocar as mãos sobre mim, sobre a ferida, ia clamar a Deus e eu seria restaurado. Quantas vezes nós queremos ensinar a Deus a trabalhar, a fazer? Quantas vezes nós oramos a Deus esperando que Deus faça o que nós queremos? Irmãos, enquanto mais cedo você entender isso, menos você vai sofrer. A oração não é para mudar o coração de Deus, a oração é para o nosso coração se alinhar com o coração e a vontade de Deus. A oração não é para convencer Deus a fazer o que eu quero. A oração é para que o meu coração seja convencido a fazer a vontade de Deus, que muitas vezes é contrária à minha. Por isso é tão importante orar. Para que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus. Quantas pessoas, irmãos, vivem frustradas porque Deus não faz? Não é que Deus não queira fazer, é que Deus não vai fazer do seu jeito, Ele quer fazer do jeito dele. Ele quer agir do jeito dele. Nós precisamos nos entregar a Ele. Ele queria, como diz o texto, os rios de Damasco, rios de águas cristalinas, enquanto o Jordão era um rio de águas barrentas. Ele não queria o Jordão, ele queria o jeito dele. Quantas vezes nós queremos, irmãos, do nosso jeito? Quantas vezes nós tentamos ensinar a Deus? Eu até faço, mas tem que ser do meu jeito. Não. Apenas obedeça. O milagre está na obediência. O milagre está em se submeter a Deus. Versículo número 13. Então chegaram-se os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Irmãos, muitas vezes nós somos tomados de uma cegueira, como Naamã. O profeta pediu algo tão simples. Como os seus servos disseram, se ele te pedisse algo tão difícil, você ia fazer, você ia pagar, você ia comprar, mas ele está te pedindo algo tão simples. E o Evangelho é simples. E da mesma forma, irmãos, é nos dias de hoje, quantas pessoas pensam, mas se Deus me pedisse para fazer um jejum tal, eu ia fazer. Se Deus me pedisse para ir em tal lugar, eu iria. E Deus está só dizendo assim, meu filho, minha filha, eu só quero que você ore. Eu só quero que você leia a minha palavra. Nós não vamos, irmãos, conquistar o milagre pelas nossas forças. O milagre quem faz é Ele. Deus está nos pedindo coisas simples. Jeremias questiona a Deus. Jeremias, eu não lembro o capítulo, eu li essa semana, mas eu não consigo lembrar. Mas Jeremias questiona a Deus daquilo que Deus está agindo, e Deus diz para Jeremias, Jeremias, você não consegue correr nem com os homens.
como você vai correr com cavalos? Jeremias estava esperando algo, que Deus falasse, algo grande, algo da parte de Deus. Deus está dizendo, Jeremias, você não está conseguindo fazer nem o simples. Como é que você está esperando algo grande? E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Nós queremos que Deus faça algo grande, mas nem no simples, no pouquinho, nós não obedecemos, nós não somos fiéis, nós não pagamos o preço nem nas coisas pequenas. E esperamos Deus fazer coisas grandes na nossa vida. É simples orar, jejuar, ter uma vida de intimidade com Deus. Versículo 14, o texto diz, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Ele desce ao Jordão. Descer é se submeter à vontade de Deus. Tem pessoas que lutam contra a vontade de Deus. Ele mergulhou 7 vezes, eu não vou entrar nos mergulhos. Os mergulhos seria uma outra mensagem. Mas ele desce, ele obedece, ele se submete. Mas para que ele entrasse na água, ele precisava tirar aquela armadura que o escondia as suas feridas. E quando Deus fala isso, irmãos, Ele nos pede para nós descermos na sua presença, descer, se humilhar diante de Deus, descobrir o nosso coração, tirar a armadura e de realmente ser sincero com Deus. Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não tenho mais força, eu não sei o que fazer, eu não tenho mais fé, eu estou duvidando, eu estou afundando, estende as suas mãos. Mas muitas vezes nós estamos acostumados a pintar, a viver algo diante das pessoas, e nós continuamos assim diante de Deus. Nós não nos curvamos diante de Deus. Mas Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Ele sabe, mas nós precisamos reconhecer diante de Deus as nossas feridas, as nossas fraquezas. A história diz, irmãos, que na Idade Média, quando haviam apenas aquelas guerras entre cavaleiros, cavalos, espadas, flechas, a história diz que muitos homens morriam naquelas guerras. Não por flechas, não por espadas, mas quando estavam nos acampamentos. Porque eles passavam meses lutando com aquelas armaduras que eram de ferro por fora e de couro por dentro. Mas a história diz que quando eles lutavam, o sangue escorria para dentro. E eles não tiravam a armadura. E muitas vezes, quando eles percebiam que eles tiravam, eles estavam sendo comidos vivos por bichos que se formavam entre a pele e aquele couro e aquele sangue que ia apodrecendo. Eles morriam porque muitos deles haviam buracos, não saravam mais, infeccionavam, e muitos morriam porque não tiravam aquela armadura em momento algum. E tem pessoas que estão morrendo e vão morrer enquanto não se despirem diante de Deus e reconhecer as suas feridas, as suas fraquezas, as suas necessidades, a sua dependência de Deus, enquanto ficar com o coração endurecido, não, eu não me curvo. E Deus não pode curar enquanto nós continuarmos escondendo as nossas feridas. Enquanto nós não nos lançarmos aos pés de Jesus e reconhecer a nossa fraqueza, as nossas falhas, as nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa ansiedade, nós não seremos curados. A palavra diz, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, a palavra não diz, vem para o culto e o culto te libertará. Seja crente e você sendo crente, você será liberto. Mas é conhecendo a palavra que é Jesus Cristo. Quando nós decidirmos, tomarmos uma posição na nossa vida de nos humilharmos, descermos diante de Jesus, abrirmos o nosso coração, tirar a nossa armadura, tirar tudo aquilo que nós confiamos e abrir o nosso coração verdadeiramente para Ele, nós seremos curados. A cura virá. Mas enquanto nós continuarmos escondendo, essa cura nunca vai chegar. Nós
Podemos parecer fortes diante das pessoas, mas Deus conhece a fragilidade da nossa alma, a fragilidade que muitas vezes nós estamos, os sentimentos que muitas vezes nós temos. Entenda que os aplausos só nos vão fazer continuar doentes. Os elogios só vão fazer com que nós continuemos doentes. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, sim. Você é. Mas guerreiro e guerreira também chega um momento que ele precisa tirar a armadura. Chega um momento que ele também precisa de cura. Chega um momento que ele também precisa ser cuidado, que também precisa ser cuidada, também precisa ser compreendido, precisa ser amado. Ninguém suporta uma vida 24 horas, 365 dias por ano de luta, de pressão, sem ter um tempo de descanso, sem ter uma palavra de conforto. E muitas vezes o que mata não são as calúnias, são os aplausos. Eu preciso continuar firme, preciso continuar forte, sim, mas diante de Deus, você precisa ser sincero. Por fora ele era aplaudido, reconhecido, mas por dentro havia muitas feridas que precisavam ser tratadas, precisavam ser saradas. E quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas você olha nas redes sociais, parece algo lindo, algo maravilhoso, mas todo mundo só posta aquilo que é bonito. E muitas vezes é uma vida de aparência, de engano. É um status. Muitas vezes é algo que só vai provocar inveja nas pessoas. É algo que muitas vezes a própria pessoa se engana. Você já viu, você já percebeu? Que muitas vezes as pessoas postam sobre a vida delas algo que você olha e você diz, não, mas não é assim, eu conheço essa pessoa. Eu sei como é a vida dela. Eu sei aonde ela deve. Eu sei qual é o erro, eu sei como está o casamento, eu sei como está a família. Mas a pessoa, ela se engana achando que o que ela está postando, as pessoas vão aplaudir. Quando na verdade, irmão, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos reconhecer as nossas quedas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, para que possa haver cura da parte de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para ninguém que você é melhor, que você é bom, que você é forte. Você só precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sou bom, eu não sou forte, eu sou fraco, me ajuda, me socorre, me levanta, me sustenta. Porque é assim que Deus tem liberdade para agir nas nossas vidas. Este homem precisou tomar uma decisão na sua vida. Ou continuar leproso, ou obedecer a palavra do profeta que representava Deus. São decisões que todos nós tomamos. Ou nós obedecemos a Deus por mais difícil que possa parecer, ou nós vamos continuar leprosos. A cura sobre a vida dele não veio porque ele ouviu a palavra da menina. A cura veio porque ele obedeceu e foi em busca da cura. A cura da sua alma hoje, das suas feridas hoje, ela não vai vir porque você está ouvindo essa palavra. Ela vai vir se você decidir se curvar diante de Deus, obedecer a palavra, tirar essa armadura e dizer, Senhor, me socorre porque eu estou morrendo. Aí virá a cura. É vivendo, é colocando em prática a palavra de Deus. Quanto tempo, irmãos, nós vamos continuar escondendo aquilo que está nos matando? Nós estamos escondendo, disfarçando, empurrando com a barriga aquilo que está nos matando dia após dia. Esse homem, ele permaneceu enfermo enquanto ele não conhecia a palavra nem o Deus de Israel. Nós estamos hoje ouvindo, conhecendo o Deus que está aqui nessa noite para curar, para restaurar, para libertar, seja uma cura emocional, física, espiritual, seja uma tristeza, ele está aqui nessa noite, para que aquele que pela fé decidir tirar essa armadura,
tirar essa, entre aspas, não leve a mal, mas tirar essa máscara que muitas vezes nós temos de mostrar que nós somos fortes, nós somos, não, eu não tenho problema, não tenho dificuldade, tirar isso não diante das pessoas, mas diante de Deus, diante de Jesus. Reconhecer, Senhor, eu tenho sido uma pessoa difícil, eu tenho sido uma pessoa amarga, eu tenho tentado mostrar aquilo que eu não sou, porque eu estou ferido, eu estou machucado, eu preciso de cura para a minha alma, para a minha vida. E Jesus está dizendo, vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está oprimido? Hoje eu vou te curar. Hoje eu vou te tocar. Mas a escolha, como a escolha foi de Naamã, de descer ao Jordão, de se humilhar, de obedecer e ser curado, a escolha, ela é nossa. De nos humilharmos diante do Senhor e sermos curados pela sua palavra e pela sua presença. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite.